pode ser até só um pouco polêmico, mas você acha que existe uma tolerância existe uma tolerância para o erro? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se o excesso de segurança psicológica, às vezes, vamos colocar assim, ele pode ser um tiro no pé. O erro virou tão comum aqui, nessa empresa, que se eu errar, acho que... As pessoas não se responsabilizam, né? Por exemplo. Sabe? Tá tudo bem, né? Exatamente, Robinho. Você acha que pode ter esse efeito rebote, talvez? E se é que existe, eu posso estar errado no conceito também de tolerância ao erro, mas você acha que pode acontecer isso? Eu acredito que isso pode acontecer onde eu não trabalho a segurança psicológica. Porque, ao contrário do que a gente imagina, ter segurança psicológica não significa que eu vou passar a mão na cabeça das pessoas, não significa que eu não vou dizer o que precisa ser dito. Ao contrário, se a gente tem segurança psicológica, as pessoas têm abertura para ouvir as dificuldades também. Então, o aumento de performance, quando a gente fala que está bem atrelado a times de performance, é exatamente por isso. Porque a performance vem da gente dar os feedbacks constantes, e não somente os positivos, mas os construtivos também. O que é preciso você fazer para ir além? Então, essa abertura para a gente falar do erro, ela fica um pouco mais tranquila de ser aceita pelas pessoas. E eu preciso de ter muito cuidado também quando a gente está ali fomentando esses fatores dentro da organização e falando, primeiro fator, culpar não corrige. Aliás, o segundo, né? O primeiro, as pessoas erram e é normal. Gente, não é normal errar. O que não é normal é a pessoa permanecer no erro. Então, a gente precisa desmistificar isso total. Se eu trabalho segurança psicológica, a pessoa trouxer o erro para mim, eu estou analisando o que eu vou, né, por exemplo, ali desenvolver para que esse erro não aconteça mais. Sim. Se eu não faço isso, o erro se torna constante. Então, percebem que se eu tenho segurança psicológica, a tendência é que realmente eu reduza o erro? Então, legal. A responsabilização, ele aumenta, né, nesse quesito aqui. E segurança psicológica também, desmistificando outro aspecto, né? Eu preciso ser sincero, né, com as pessoas. Não adianta eu dizer para ele que está tudo bem se não está. As relações, elas não se constroem dessa forma. Todos são vulneráveis. Inclusive, né, as literaturas legais aí dessa linha, Brené Brown, por exemplo, ela fala bastante sobre isso, né, da vulnerabilidade, aceitar as pessoas como seres vulneráveis. Mas a gente precisa desenvolver. E sabe uma coisa legal? Desmistificar a diferença de erro e de acidente, né? Porque a gente fala assim, errei, pronto, deu um acidente. Em segurança não se pode errar. Eu ouço isso demais. Não, em segurança a tolerância é zero. Gente, tem uma diferença muito grande entre o erro e o acidente. Sim. Se eu identifico o erro ainda enquanto erro, eu evito que ele se materialize em algo mais crítico. Ele torna um então, esse que é o ponto. Se a gente ficar tampando o sol com a peneira, dizendo que as pessoas, né, são super-homens, né, o tempo todo, na verdade, o que eu estou fazendo é só acreditando que o acidente vai acontecer, não vai acontecer como se fosse mágica. E não é por aí. Eu preciso de compreender esse ambiente. Eu preciso de entender as relações ali.